E ela só morreu depois que me viu. Foi muito difícil pra mim. Glória a Deus. Foi muito difícil pra mim. Mas lembrar disso é muito difícil. Mas eu fiquei questionando a Deus. Por que você permitiu eu viajar e não acompanhar minha mãe nos últimos dias? Sabe? Enfim. E talvez eu tenha me afastado ainda mais um pouco de Deus, sabe? Porque eu falei isso outro dia. De todas as pessoas do mundo, a única pessoa que nunca me abandonou foi minha mãe. Nunca. Por pior que eu estivesse, todo mundo da minha família em algum momento me abandonou. E eu entendo perfeitamente. Claro. Porque até eu me abandonaria. Mas minha mãe não. Eu sei do seu pecado. Eu sei que você usou droga. Eu sei que você fez mal às pessoas. Mas, assim como essas pessoas, eu também não te condeno. Mas tem algo que eu preciso compartilhar, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Deus usou Yudi Tamashiro para entregar um recado impactante e uma exortação ao apresentador Léo Dias. A palavra do Senhor nos diz em Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O apresentador Léo Dias convidou Yudi Tamashiro para uma entrevista no seu programa. Mas durante a entrevista, Yudi Tamashiro contou seu testemunho de conversão, pregou as boas novas do Evangelho de Cristo e exortou o apresentador Léo Dias, que em prantos contou uma experiência muito forte que viveu. Deus, ele trabalha de formas que nós não entendemos, pois o plano do Senhor é que nenhum dos seus filhos se perca, mas que todos sejam salvos pelo seu sacrifício na cruz. Confira este poderoso testemunho de conversão com Yudi Tamashiro. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Abrir corações. Quando meu pai faleceu, eu falei assim, Senhor, eu não estou entendendo. Eu fui reconhecer o corpo do meu pai, né? Você? Eu fui. E aí, quando eu cheguei naquele quarto assim... Qual foi o motivo do Covid. Foi 2021, né? E aí, quando meu pai faleceu, eu fui reconhecer o corpo do meu pai. E aí, coloquei aquela roupa, aí tinha uma mesa assim, e falaram assim, ó, seu pai tá lá dentro. Aí eu fui. Quando eu fechei a porta, tinha um saco preto assim. Aí eu fui, abri o saco, meu pai tava ali dentro. Naquele momento, quando eu abracei meu pai já não tava mais lá. Eu não senti o meu pai, né? E aí foi quando eu falei assim, agora eu tô entendendo. Nós não somos um corpo vivendo dentro de um espírito. Nós somos um espírito vivendo dentro de um corpo. E um dia, esse espírito vai ter que voltar para sua casa, de onde ele saiu, de onde ele foi criado. Então não faz sentido algum eu ficar preso a coisas materiais e coisas carnais, sendo que eu sou um ser espiritual. Eu preciso me conectar diretamente com o espírito. E toda vez que eu tô aqui, sendo usado pelo Espírito para falar algo cada vez mais profundo, isso que me deixa mais feliz. E aí eu compartilho novamente. O porquê hoje é diferente? Porque cada segundo da minha vida era simplesmente perdido. Não fazia sentido algum. Eu sempre pensava o que vai ser daqui uma hora. Quando eu sair do Bom Dia e Companhia, para qual noitada que eu vou? Quando eu sair do Brasil, daqui a alguns meses, o que eu vou viver? Só que toda vez que eu estou me conectando diretamente com o Espírito, isso é algo verdadeiro, que me traz uma felicidade momentânea e eterna ao mesmo tempo. Então assim, a minha vida já não tem mais sentido se eu não falar daquilo que eu vivo verdadeiramente, que é a palavra de Deus. As pessoas quando olham falam assim, esse moleque tá bitolado. Eu não tô bitolado, eu simplesmente encontrei o meu lugar. Sabe? Encontrei o meu lugar. E eu luto para que outras pessoas vivam isso também. Entendi. Vivam isso também. Que não tem liberdade maior do que viver a sua liberdade de simplesmente abrir os olhos e estar feliz. Tipo, a morte do meu pai fez eu amadurecer. A palavra diz. Quando eu abracei o meu pai, parece que tudo que eu tinha estudado na Bíblia
parece que eu tava vivendo naquele momento. Tava se encaixando ali. Se encaixando. Uma coisa é você ler, outra coisa é você viver. Claro. A palavra diz, quando eu era menino, eu falava como um menino. Eu me comportava como um menino, mas agora eu sou um homem. Eu sou um homem, eu vou viver coisas de um homem. Eu vou assumir responsabilidades de um homem. Na cultura japonesa, o Onichan, o filho mais velho, ele cuida da família. E o meu pai me criou dentro da cultura japonesa. Meu pai era japonês. E ele falava, um dia eu partirei. E um dia você irá assumir a sua família. Você é o Nietzsche, você é o mais velho que a sua irmã. Quando eu abracei meu pai, era como se as escrituras sagradas e as palavras que meu pai compartilhou durante a vida inteira tivessem se encaixando no presente. Puxa vida. Isso foi uma responsabilidade, foi uma liberdade, mas ao mesmo tempo um peso. Ah, claro. Isso é um ponto muito forte que a gente tem que compartilhar com as pessoas que estão assistindo. Eu falei isso pra médica que fez o parto do meu filho. Quando estava rolando aquelas contrações, eu falei pra ela, o hospital é o lugar mais espiritual do que a igreja. Porque no hospital tem pessoas morrendo, mas tem pessoas nascendo. Na morte do meu pai, eu senti o peso da responsabilidade. E no nascimento do meu filho, eu senti a liberdade de viver a responsabilidade. A responsabilidade de pegar uma outra vida no colo e trazer um sentido para a minha vida. E a liberdade de olhar no olhar dele e falar, um dia eu partirei. Mas tudo que eu estou plantando aqui nessa terra, talvez eu não verei essa nação salva totalmente, mas o meu filho viverá e verá coisas eternas. Então, assim, se eu posso compartilhar com as pessoas, não lutem por fama, dinheiro, porque isso é vazio. A roupa rasga, o carro a gente troca, a emissora que hoje é o Léo Dias, um dia ele vai embora e outro pode assumir, ou até mesmo esse prédio pode cair. É verdade. Mas um pai, uma mãe e a palavra de Deus são eternas. Permanece. E é assim, Léo, é assim, eu passei a viver dessa forma, assim, vivendo pela fé mesmo. Exato, assim Nossa, como o meu pai e minha mãe, quando estavam com o Covid, ficaram internados. Eu ficava um dia orando no hospital do meu pai e o outro dia eu estava orando no hospital da minha mãe. A minha mãe conseguiu sair e meu pai faleceu. Mas eu vejo isso até como um milagre também. Porque como ter forças para você... Mas vamos lá. Quando a gente perde alguém... Sim. Eu perdi minha mãe ano passado. Sim. A gente se questiona muito Deus, não questiona um pouquinho? Nunca questionei. Não? Não. Eu questionei. Nem em 2020. Eu imagino. Eu questionei, até porque muitas pessoas vieram me dizer, não, tenho certeza que vai passar, muitas versões diferentes sobre o câncer, só que foi tudo muito rápido na vida da minha mãe. A gente descobriu um câncer em maio, em agosto ela veio a falecer. Sim. Do ano Passado. E eu falei, mas calma aí, não foi isso que tinham me dito, né? E eu até hoje fico esperando um pouco, sabe? Uma mensagem, resposta. uma resposta dela. Não sei como e não sei porquê. Eu senti algo diferente quando eu viajei recentemente. Eu senti a presença dela. Pra Ásia, você foi pra Ásia? Fui pra Ásia. Eu senti a presença dela quando eu estava em Singapura. Eu acordei no meio da noite. Tinha um sensor na parede que começou a acender. Eu estava imóvel na cama. Eu falei, gente, eu pensando muito nela. E eu queria uma resposta, se ela estava bem ou não. Né? Que é a minha resposta aqui. Que foi tudo muito rápido. E outra coisa, eu viajei em agosto para as Olimpíadas. Quando eu deixei ela aqui, ela estava de um jeito. Quando eu voltei, ela só estava me esperando para morrer. Ela mal falava, ela balbuciava. E ela só morreu depois que me viu. Foi muito difícil para mim. Glória a Deus. Foi muito difícil para mim. Mas lembrar disso é muito difícil. Mas eu fiquei questionando a Deus. Por que você permitiu eu viajar e não acompanhar minha mãe nos últimos dias, sabe? Enfim, e talvez eu tenha me afastado ainda mais um pouco de Deus, sabe?
Porque eu falei isso outro dia, de todas as pessoas do mundo, a única pessoa que nunca me abandonou foi minha mãe. Nunca. Por pior que eu estivesse, todo mundo da minha família em algum momento me abandonou. E eu entendo perfeitamente. Claro. Porque até eu me abandonaria. Mas minha mãe não. Porque mãe é mãe, gente. Minha mãe nunca me abandonou. abandona. Minha mãe sempre levava comida pra mim, por mais drogado que eu estivesse. Sim. Por mais virado que eu estivesse de droga. A minha mãe tava lá todo dia levando comida pra eu comer. Enfim. Ô, Léo, eu entendo super o que você tá falando. Antes do meu pai ser entubado, o médico falou: Yudi, entra lá e se ele ficar mais tranquilo, ele não vai precisar ser entubado. Eu fui e falei algumas coisas com meu pai. Eu falei: pai, meu pai era japonês, não falava que me amava. Eu falei: pai, você me ama? Ele falou: eu te amo. Pai, aproveita para conversar com Deus. Ele falou: eu converso, só que eu não falo igual você fala para todo mundo que conversa com Deus. Eu entendi, Léo, que Deus preparou aquele momento para eu ter a última conversa com ele. E durante algum tempo eu ficava me perguntando: Senhor, por que meu pai, com uma pessoa tão boa, eu nunca vi meu pai fazendo mal a ninguém, Léo. Eu já vi várias pessoas fazendo mal ao meu pai, mas ele nunca fez mal a ninguém. Igual minha mãe. E aí eu ficava só me perguntando: Senhor, por que uma pessoa tão boa vai e eu, cheio dos problemas, cheio dos conflitos, todo errado, eu continuo? Por que eu fiquei? E o Senhor falou algo muito profundo. Ele falou assim: o seu pai, ele foi porque ele cumpriu a missão. A pergunta é: e o porquê você continuou aqui? Essa é a pergunta que eu te faço hoje, Léo. Todos nós temos uma missão aqui nessa terra. E a sua missão não é de você buscar todos os dias uma matéria, todos os dias viralizar um vídeo ou buscar resultados. A sua missão é aproveitar tudo isso que você tem para ter esses momentos mais profundos, para falar de algo que é eterno, que é a vida, que é o amor, que é o sentimento. E tem mais. Se a sua pergunta era: por que ela foi embora? Porque ela cumpriu. Se ela faz você sentir saudade, é que ela fez uma passagem por aqui impecável. Porque tem pessoas que vão embora e que ninguém sente saudade. É verdade. Que ninguém se importa. Um dia você irá partir. Será que as pessoas vão sentir saudade de você? Ou das portas que você abria? Eu acho que esse momento Deus preparou para que nós pudéssemos olhar para as nossas atitudes hoje e esquecer de todas as dificuldades. Tem uma passagem muito linda na Bíblia, que uma mulher ela foi pega em adultério, Léo. Talvez o seu problema foi com droga, talvez o seu problema você já fez mal a alguém, assim como essa mulher que foi pega em adultério. E várias pessoas queriam acabar com a vida daquela mulher. E Jesus simplesmente estava ali protegendo aquela mulher, e tem um momento que ele se agacha e começa a escrever na terra. E é nesse momento que a gente olha e fala que todos nós somos pobres pecadores. Porque Jesus, a Bíblia não mostra o que Jesus estava escrevendo naquela terra. Mas, enquanto eu estudava a passagem, eu pude pensar: será que Jesus estava escrevendo na terra: ei João, por que você quer acabar com a vida dessa menina? Eu sei do seu pecado. Ei Fabiana, por que você está querendo atacar a pedra nessa menina, sendo que você pecou ontem? Jesus simplesmente levantou ali e olhou para todo mundo e falou assim: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Naquele momento, todas as pessoas saíram correndo. As pessoas saíram um por um. Ele olha para aquela mulher e fala assim: ó, ei mulher, eu sei do seu pecado. Eu sei que você usou droga. Eu sei que você fez mal às pessoas. Mas, assim como essas pessoas, eu também não te condeno. Mas tem algo que eu preciso compartilhar: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Essa palavra é muito profunda, porque quando ele fala vá e não peques mais, a gente acha que perdão é liberdade para continuar pecando. Não, perdão é uma porta gigantesca de uma nova vida, de uma oportunidade. As pessoas confundem muito, porque elas falam que talvez você chorou,
Você se impactou por esse momento, mas daqui meia hora você vai cometer os mesmos erros e você vai sofrer de novo. Mas você precisa fazer aquilo que um dia eu fiz. Talvez era por uma vontade de pecar com o corpo de outra mulher, ou talvez de cair de novo na farinha, mas Yudi é tão forte, mas tão forte que eu quero voltar de novo. Então você vai ter que ficar 24 horas buscando a presença dele, porque só ele é capaz de transmitir e trazer paz para a nossa vida. Léo, o que eu posso deixar aqui enquanto eu saio para ir para minha casa e abraçar o meu filho é, seja de verdade, mano. Mesmo que nesse momento você sentiu algo lá do alto e ele fale assim, pare. Ah, mas eu vou perder isso, eu vou perder... É melhor você perder tudo isso do que você perder sua alma. Quantas pessoas estão sendo internadas novamente? Quantas pessoas estão perdendo casamentos, perdendo a vida porque queriam conquistar o mundo? Eu hoje, Léo, eu tô abrindo mão da vida que eu conquistei durante anos aqui. Eu não vou compartilhar hoje porque a minha esposa pediu que não é o momento, mas eu vou largar tudo isso. Tudo isso, porque eu acredito que o Senhor tem algo maior preparado na simplicidade e na verdade. Porque tudo isso que a gente vive é uma grande mentira. É um grande reality, entende? Mas o que eu queria que você saísse daqui é, na hora que você estiver no carro, que eu sei porque eu faço isso direto, velho. Estivesse no carro, coloque um louvor, coloque uma Gabriela Rocha ali e conversa com Deus. Se você quiser gritar, você grita, mano. Se você quiser chorar, você chora. Mas peça para que ele te mostre algo e ele irá te mostrar, assim como ele fez para mim há 9 anos atrás. E olha onde eu estou, mano. Olha onde eu estou. Posso te dar um abraço? Claro. Ai, que Obrigado, tá? Que Deus abençoe, né? Amém. Obrigado, tá? Obrigado.